Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse suplá, um suplá que fica bem bonito e é bem fácil de ser confeccionado. Eu usei o Barroco Multicolor, conforme eu vou mostrar para vocês a seguir na lista de materiais. O suplá ele ficou com 42 centímetros de diâmetro e eu usei 140 gramas de fio para trabalhar toda a peça. A seguir, eu mostro a lista de materiais, mas antes disso, quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa toda semana. Aproveite para ativar o sininho, deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o suplá, eu vou usar o Barroco Multicolor. Essa é a cor 9900 e agulha para crochê número 3,5. Como eu disse, eu usei 140 gramas de fio por peça e o suplá ele ficou com 42 centímetros de diâmetro. Inicio a confecção do suplá fazendo o anel mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar aqui de frente para mim, dou uma volta completa com o fio que vem do novelo. E essa pontinha de fio que vem do novelo, eu busco por dentro dessa laçada. Aqui eu já posso segurar e ele fica parecendo uma letra O. Faço 3 correntes. Essas 3 correntes eu já conto como o primeiro ponto. Posso fechar um pouquinho o anel e sigo trabalhando dentro do anel em pontos altos, até completar 18 pontos no total, sendo que eu conto as correntinhas já como um ponto. Então, tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Trabalho até completar os 18. Completei os 18 pontos, puxo o meu anel, essa pontinha eu arremato no final do trabalho. E agora, eu conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar agora a divisão dos blocos. Faço 3 correntes que eu conto como um ponto, volto nesse mesmo ponto, no primeiro ponto de base, e faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos no primeiro ponto de base. Depois que eu fiz esses 2 pontos, eu sigo com a divisão dos blocos. Faço no próximo ponto um ponto alto e depois no próximo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Então, eu fico com 2 aumentos no primeiro e no último ponto de cada bloco, ou seja, tenho 2 pontos, um ponto sozinho e depois 2 pontos juntos novamente. 5 pontos formando o primeiro bloco. Faço 2 correntes, não pulo pontos na base, venho no próximo ponto e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. O próximo, um ponto alto sozinho e o próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Formei o segundo bloquinho com 5 pontos. 2 correntinhas, próximo ponto, trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, próximo, um ponto alto sozinho, e o próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Fiquei novamente com um bloquinho com 5 pontos altos. Separo com 2 correntinhas e não pulo nenhum ponto da base.
Trabalho com essa mesma contagem até chegar ao final da carreira, onde teremos 6 bloquinhos com 5 pontos altos cada. Prontinho, já cheguei ao final do 6º bloco. Fiz 2 correntinhas, conto 1, 2, 3 e fecho na 3ª corrente que eu contei como um ponto. Tenho 6 blocos. Agora, daqui para frente, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo o aumento no primeiro, o aumento no último ponto do bloco e ponto alto sobre ponto alto. Faço as 3 correntinhas e mais um ponto, então, já fiquei com 2 pontos no primeiro ponto. Depois, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto do bloco. Quando eu chego no último ponto, eu faço um ponto alto, volto nele novamente, mais um ponto. 2 no primeiro, 2 no último e um ponto para cada ponto do bloco. Eu vou trabalhar dessa forma, seguindo essa contagem, esse tipo de aumento, 2 pontos juntos no primeiro, 2 pontos altos juntos no último ponto do bloco, por 9 carreiras, 10 contando essa primeira carreira. Então, sempre faço 2 correntinhas de separação e trabalho 2 pontos altos juntos no primeiro, ponto sobre ponto do bloco, e 2 pontos altos juntos no último. Aumento no primeiro e último ponto de cada bloco, até completar 10 carreiras no total, contando essa primeira. Então, tenho 5 pontos na primeira carreira, depois teremos 7, depois 9, 11, 13, 15 e assim por diante, sempre fazendo aumento no primeiro e aumento no último ponto, até completar 9 carreiras de bloco, 10 no total, contando essa primeira, onde temos os 18 pontos. Já finalizei as 10 carreiras de base e depois dessas 10 carreiras, eu trabalho a divisão dos blocos. Como eu faço? Eu tenho 21 pontos ao longo do bloco. Faço 9 pontos, 3 correntinhas e um ponto sobre cada ponto alto de base, até completar os 9 pontos altos no total. 5, 6, 7, 8 e 9. Completei os 9 pontos, 3, 6, 9. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo 3 pontos de base. E faço os 9 pontos restantes. Finalizei os 9 pontos restantes aqui desse lado, 9 do outro, e o espaço da argola com 5 correntinhas aqui no meio. Agora, novamente, 5 correntinhas, trabalho os 9 pontos, pulo 3 pontos de base e faço as 5 correntinhas. Fico mais uma vez com 9 pontos de um lado, 9 pontos do outro e abro o espaço para o bloco na parte central. Então, eu vou transformar o que era um bloco em 2. 9 pontos, separo com 5 correntes.
pulo 3 aqui na parte central e fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos do outro lado. Para passar aqui pelo espaço de correntinhas, eu também faço as 5 correntes. E dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira. Já finalizei a carreira, onde eu tenho agora os 12 blocos com 9 pontos cada. Eu venho aqui, já fechei no primeiro com um baixíssimo, venho no segundo com um baixíssimo e no terceiro. Quando eu fico em cima do terceiro, eu subo uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos, restando os 2 últimos que eu deixo sem fazer, como os 2 primeiros. Então, contando a correntinha como 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Depois disso, laçada na agulha, e eu venho dentro da primeira argola e trabalho 10 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos em cada argolinha em volta da base. Pulo os 2 primeiros pontos do bloco. A partir do terceiro, eu trabalho até completar 5 pontos. Fiz os 5 pontos baixos, deixo os 2 últimos sem fazer e preencho a argolinha com 10 pontos altos. E dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Carreira já finalizada. Agora, eu dou continuidade, fechei aqui com baixíssimo e vamos para a segunda carreira do bico. Eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar sobre o terceiro ponto baixo de base. Então, deixo sem fazer os 2 primeiros, os 2 últimos, venho aqui nesse, que é o terceiro ponto baixo, e faço ponto baixo sobre ponto baixo. Depois disso, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho os 10 pontos separados por uma correntinha. Então, faço um ponto alto, uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Até chegar aqui ao final do bloco, completando os 10 pontos altos, agora separados por uma corrente. Cheguei ao último ponto, venho, conto 1, 2, no terceiro ponto, eu trabalho ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, começo o próximo barradinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até completar os 10 pontos. Finalizei a carreira, agora eu vou para a última carreira do barradinho. Finalizo sobre o ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. E depois disso, eu trabalho fazendo pontos baixíssimos, tanto sobre o ponto alto, quanto a correntinha, e até chegar aqui no segundo ponto alto de base. Depois disso, eu venho com a agulha aqui por trás e eu vou pegar esse segundo ponto alto e laçar ele vindo com a agulha aqui por trás. Faço
um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto baixo com picô. Uma corrente de separação, próximo ponto alto, venho com a agulha lá de trás, laço ele aqui pra frente e trago o fio aqui pra trás. Faço meu ponto baixo, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô. Uma corrente de separação, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco o fio e levo lá para trás, faço meu ponto baixo, as 3 correntinhas e formo mais um ponto picô. Dessa forma, eu trabalho ponto a ponto até restar o último ponto do bloco, ou seja, eu não trabalho o primeiro e nem o último ponto. Os outros pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, fazendo um ponto baixo em relevo na parte de trás, com picô com 3 correntinhas, sempre separando com uma corrente entre um e outro. Finalizei os 8 pontos baixos com picô. Eu volto, depois do 8º, eu volto aqui no ponto à frente, faço um ponto baixíssimo e sigo sobre a correntinha. Eu faço um baixíssimo, sobre o último ponto, um baixíssimo, sobre o ponto baixo que liga um bloco e outro, um baixíssimo, e venho caminhando com os baixíssimos, sobre o primeiro ponto, sobre a primeira corrente, sobre o segundo ponto. Agora, eu já posso vir com a agulha lá de trás, buscar o fio, levar lá para trás e fazer o primeiro ponto baixo em relevo na parte de trás. 3 correntinhas, fecho, formando picô, uma corrente, ponto baixo em relevo na parte de trás, formo picô, uma correntinha de separação e assim por diante até completar os 8 pontos. Depois venho com baixíssimos da ligação de um bloco para o outro, novamente os 8 pontos baixos em relevo com picô de 3 correntinhas, sempre separados por uma corrente. E dessa forma, eu circulo toda a base. Já finalizei o barradinho de acabamento e agora eu vou fazer o arremate das pontinhas. Para arrematar as pontas, eu venho, corto o fio, eu sempre deixo aqui uns 15 centímetros pro arremate, puxo para frente esse fio e depois venho com a agulha lá de trás e levo esse fio pro lado avesso do trabalho. Aqui no avesso, eu levo ele um pouquinho mais para baixo, passando por dentro das laçadinhas do ponto. E depois que eu trouxe ele um pouquinho mais para baixo, eu abro esse fio. Então, estou trabalhando com o Barroco Multicolor 6. Eu abro, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Separo, passando uma parte por dentro de uma laçadinha para que eles fiquem separados, as duas partes. Depois disso, dou 2 nozinhos, passo por dentro de mais alguns pontinhos, escondendo um pouquinho mais as pontas. Esse nozinho
de arremate, ele fica bem firme e deixa a peça com um acabamento bem seguro. Depois que eu passei por dentro dos pontinhos, eu já posso cortar o fio. Aqui no final, se você quiser selar a pontinha, pode usar um pinguinho de cola pano. Da mesma forma, eu faço o arremate da pontinha inicial.